Saudações, Tacos, pessoal de Química. Então vamos aqui a mais um bate-papo nessa atividade teórica, né? Falando da estrutura atômica. Então, desde a Grécia Antiga, né? Já se tinha essa percepção da questão da natureza elétrica da matéria, né? Com a questão dos estudos que eles faziam do material que hoje a gente conhece por âmbar. E esse material, ao ser atritado com uma superfície no tecido, né, lã, alguma coisa desse tipo, ele adquiria a propriedade de atrair outros materiais, né? Então percebeu-se aí a questão, os gregos chamaram de elétron, que era essa capacidade, daí veio essa questão do início do estudo da natureza elétrica. Continuando isso aí, né, ao longo dos séculos, no século XVIII, né, o físico Benjamin Franklin estabeleceu esses dois tipos de carga presentes na matéria, que é a questão da carga positiva e a carga negativa, certo? Com o avanço, a gente teve também a questão nesse século XVIII, XIX, a descoberta dos raios catódicos e dos raios canais, né? Isso é feito como? Você coloca um tubo onde você estabelece polos nesse tubo, né? Ou será o polo positivo e o polo negativo. E aí, esse tubo de vidro foi, após esses polos estabelecidos, foi retirado o ar, né? Ficou o vácuo presente dentro desse tubo e notou-se uma certa luminosidade, né? Devido a raios invisíveis, né? Que partiam do cátodo, que o cátodo é justamente o polo onde está a parte negativa, né? Seria o polo negativo, e esses raios saíam do cátodo em direção ao ânodo, que o ânodo seria o polo positivo, ok? Então aí por isso foram chamados de raios catódicos, é um princípio de funcionamento, por exemplo, das lâmpadas fluorescentes. Como há os raios catódicos, também há a questão dos raios canais, que é justamente fazendo a, o inverso, né, dessa polarização, se percebe que há raios mais pesados, né, com uma massa maior, que saem no sentido contrário, né, chamam justamente a descoberta da questão das cargas positivas, que passou a ser chamado de prótons, que são essas cargas que partem do polo positivo, são chamados raios canais. Então, raios catódicos é aquilo que vem do cátodo em direção ao ânodo, então vindo do negativo para o positivo, e raios canais, eles saem do positivo para o negativo, ok? Então aí você percebeu também, já no final do século XIX, né, um dos principais estudiosos disso foi Antônio Becquerel, a pessoa ao qual se dá o nome de Becker, por exemplo, alguns objetos com homenagem a ele, que alguns tipos de matéria têm propriedades radioativas, certo? Emitem raios que conseguem penetrar em outro tipo de matéria. Ele percebeu muito isso, a questão, por exemplo, do urânio, quando esse urânio estava próximo de filmes fotográficos, né? E mesmo estando lacrado esses pacotes de filme, essa radiação penetrava e danificava os filmes, né? Então aí começou-se a perceber essa natureza radioativa da matéria e se chegou a essa descoberta dos raios alfa, raios beta, raios gama, que são os raios, as partículas radioativas mais comuns presentes, certo? Com isso, a gente sabe que a química teve um desenvolvimento muito grande nesse século XIX, né? 19, 20, até, como eu disse aí em outros vídeos, uma ciência recente, no mundo das ciências. Chegou-se ao modelo atômico de Rutherford, né? Rutherford foi um dos caras que, ali já no início do século XX, fez bastante experimentos, né? E o modelo atômico que ele estabeleceu foi por mais de 30 anos aceito, né? Até que foi melhorado por James Chadwick, mas as características básicas desse modelo de Rutherford é que ele percebeu que o átomo possuía um núcleo, certo? E esse núcleo era rodeado por partículas que ficavam orbitando, né, fazendo um movimento, né, de forma de órbita em torno desse núcleo. E aí se colocou-se que esse núcleo mais pesado é onde estaria concentrado os prótons e essas partículas que ficam em redor seriam os elétrons, né? Então, com o aprimoramento trazido por Chadwick, né, alguns anos depois, percebeu-se que havia outras partículas no núcleo, além dos prótons, né, pela questão do peso e tal, que foram chamadas de nêutrons. E aí a gente teve isso, os prótons são as partículas que apresentam massa e têm carga positiva, os nêutrons são partículas que apresentam massa praticamente igual ao próton, mas não tem carga, certo? E os elétrons são partículas
com a massa extremamente ínfima, praticamente extremamente reduzida, e que tem carga elétrica negativa. Sempre essa carga elétrica dos elétrons negativa é igual à carga elétrica dos prótons, porque aí se anula, né, todo o corpo, eletricamente eles tendem a estar sempre neutro, a não ser que alguma coisa faça ter deslocamento dessas cargas positivas ou negativas e torne o corpo eletrizado. Se só está eletrizado, por exemplo, você bate com o cotovelo na superfície e sente aquele choque, né? Por quê? Porque houve trocas de partículas ali entre você e a superfície, e você, naquele momento, aquela região ali, deixou de estar equilibrada, perdeu ou ganhou elétrons, você sente a carga elétrica, certo? Mas a gente não fica dando choque ou recebendo choque direto por isso, porque todo o corpo sempre está naturalmente neutro. A quantidade negativa dos elétrons é igual à quantidade positiva dos prótons. Na questão dos exercícios, a gente teve duas perguntas teóricas, né? Com sua experiência, o que é que Rutherford determinou? Então, a resposta correta dessa questão aí é a letra E. O que aconteceu? A experiência de Rutherford, ele percebeu que as partículas atravessavam, né, naquele tubo, a lâmina de ouro sem ter nenhum desvio. Então, ele percebeu com isso, como as partículas estavam atravessando normalmente, que a matéria ela é descontínua, né? Se houvesse uma continuidade, haveria uma quebra, alguma coisa ao ela atravessar essa lâmina de ouro. E isso não ocorria, elas passavam normalmente. Então ele percebeu a natureza descontínua da matéria. Na outra questão, que diz quando você tem um átomo neutro que perde elétron, o que vai acontecer? Se ele está neutro, né? Eu falei esse exemplo agora, quando você toca com o cotovelo assim numa quina, uma coisa. Se ele está neutro e perde elétrons, ele vai passar a ter uma carga positiva. Por quê? Porque toda a quantidade de elétron é igual à quantidade de prótons, se equivale para ficar neutro. Se você retirou, perdeu, ou, por alguma forma, parte desse elétron se foi, o corpo vai ficar com uma carga positiva em excesso. Né? Que parte do, vamos dizer, se ele tivesse 3 elétrons, 3 prótons, estava zero. Se você tira um desses elétrons, ele vai passar a ter 3 contra 2. Ele vai passar a ter uma carga em valor total absoluto positivo. Né? Eu estou esperando um. Obrigado aí, bons estudos, até a próxima.